Já faz um tempo que eu escrevo histórias de mulheres, sobre elas, sobre nós e as nossas realidades. Mas é verdade que não é preciso ser repórter como eu para observar que nós, mulheres, estamos exaustas, cansadas com os cuidados diários que temos que ter com os nossos. Culturalmente, esse cuidado com as crianças, com os idosos, com as pessoas com deficiência, com o nosso lar, culturalmente esse cuidado foi imposto a nós. E nós amamos cuidar das nossas casas, dos nossos filhos, dos nossos idosos e das pessoas com deficiência que amamos. Só que isso cansa. Eu, por exemplo, estou vivendo um puerpério. Amamento o João diversas vezes por dia. É maravilhoso sentir a minha potência como mulher, como parte da natureza, e sentir que o meu leite, essa troca de carinho que eu tenho com meu filho, possibilita a vida. Quem viveu um puerpério sabe do que eu estou dizendo. É incrível e exaustivo. E por mais que os nossos companheiros, nossos filhos e irmãos estejam se esforçando, alguns, e cada vez mais dividindo as tarefas do dia a dia com a gente sabe que a maior fatia desse trabalho permanece conosco. Eu estou trazendo esse dado, falando da economia do cuidado, como a Margarete disse há pouco, mas não é para entrar naquele jogo de nós contra eles, não. Nós vivemos num país no qual esse maniqueísmo raso não tem fornecido possibilidades de enriquecimento do debate. Ao contrário, eu não quero causar intolerância. Eu quero que a gente reflita sobre o papel de cada um aí na sociedade. E por que eu estou falando que a gente precisa falar dessa economia do cuidado? Porque as mulheres das periferias geográficas e existenciais, aquelas que carregam dor e sofrimento em seus peitos, em suas almas, elas têm uma dificuldade a mais para sobreviver a essas dificuldades. Quem nasce na periferia, às vezes tem a meta de sobreviver. E eu, como jornalista, como repórter, decidi na minha vida escrever sobre as periferias. Porque ao relatar as periferias da alma, do bolso, do dia a dia, eu estou relatando e denunciando o estado de coisas no qual o Brasil se instala, e isso há 500 anos. Vocês devem concordar comigo ou não. Para falar sobre periferia, eu costumo pegar emprestado um termo do Papa Francisco, porque eu sou uma mulher de fé. Ai de mim se eu não tivesse fé na vida. O Papa Francisco chama de periferias existenciais e geográficas para trazer à tona essas realidades que nem sempre passam pelo CEP ou pelo bolso. A gente está vendo aqui a Dona Juventina. A Dona Juventina, como eu disse para vocês, eu elejo as periferias para contar as histórias do Brasil. A Dona Juventina, gaúcha, preta, uma mulher que nasceu filha de uma mulher escravizada. Vocês estão vendo essa foto? Eu conversei com ela em Espumoso, em 2013. Dona Juventina me contou nesse dia que ela, em determinado momento da vida dela, ela foi tratada e cuidada junto com os porcos. Porque ela foi fruto de uma relação da sua mãe, uma mulher escravizada, com o dono da fazenda, onde a mãe dela trabalhava. Será que foi uma relação ou foi um abuso? Na ocasião que eu conheci a Dona Juventina, os filhos dela, e ela mesma dizia que ela tinha mais de 100 anos, mas ela não tinha um documento para eu comprovar. Vocês sabem, o jornalismo está meio sem credibilidade, mas é preciso que a gente apure os fatos. Eu não consegui apurar a idade da Dona Juventina, hoje ela é falecida, mas ela dizia que ela tinha mais de 100 anos. E eu acolhi a história dela. Por que eu falo da Dona Juventina? Quando eu falo da Dona Juventina, quando eu converso e ouço a sua história, a sua memória, eu toco na história do Brasil. Eu toco na história dos homens e das mulheres que construíram o nosso país ao custo das suas vidas. Eu toco numa chaga que nenhuma sociedade deveria viver normalmente sem conseguir saná-la. Tocar na história da Dona Juventina é tocar na raiz do racismo do nosso país. Algo indecente para uma sociedade decente. Mas Dona Juventina, ela representa também a maioria da população, uma mulher preta. Dados do IBGE apontam que as mulheres pretas
São, no Brasil, cerca de 61 milhões, entre pretas e pardas. E é para essas mulheres que o Estado brasileiro virou as costas. É para essas mulheres e seus filhos que o Estado brasileiro não sabe dizer de onde vem a bala, se ela vem do tráfico, da milícia ou da polícia militar. Assim como a dona Juventina, eu conheci ao longo da minha carreira, eu tenho quase 40 anos, eu sou repórter desde os meus 18, assim como dona Juventina, eu conheci a Débora. A Débora Silva Maria, ela é fundadora da organização Mães de Maio. A Débora fundou essa organização justamente para combater a dor e a tortura a que ela foi submetida pelo Estado brasileiro. O seu filho, Edson, que era um homem preto, de 29 anos, Gari, foi assassinado em maio de 2006, também pela polícia militar. Porque a polícia o confundiu com um criminoso. Ele levou uma bala nas costas enquanto ele estava andando de moto, no momento em que tinha um embate entre a polícia e o tráfico de drogas na Baixada Santista. Quando a Débora fundou o Mães de Maio, ela estava denunciando o estado de coisas, o estado delinquente do Brasil em assassinar os seus e tentando evitar que outras mães chorem a dor dos seus filhos assassinados. Débora hoje é uma atriz, ela ganhou prêmios e ela continua levando esse choro, essa angústia e esse lamentar que é o Estado brasileiro. Vejam que dona Juventina e Débora são mulheres negras. E eu falo da Débora porque a Débora falava sobre tortura, sobre violências. E no Brasil, nós sabemos que a gente atravessa uma pandemia, ou a visibilidade de uma pandemia de violência contra mulheres e meninas. Queria fazer uma reflexão com vocês. A Margarete disse, nós estamos num ambiente muito amigável, muito acolhedor, e talvez os homens daqui não sejam abusadores ou agressores. Mas se nós passamos por uma pandemia de agressões às mulheres, nas suas casas, nas suas ruas, nos ambientes que deveriam ser sagrados, de onde os homens tiram a audácia, a coragem, a empáfia, ou sei lá que sentimento, para agredir as suas mulheres, as suas filhas, as suas irmãs, enfim? Em que estado de civilidade esses homens estão? Em que estado de civilidade nós estamos? E por que eu coloquei MC Sofia? A MC Sofia todo mundo hoje conhece, é uma MC famosíssima, maravilhosa. Quando eu conheci a MC Sofia, eu entendi o poder da representatividade na vida de uma menina preta, na vida de uma mulher. Quando eu entrevistei a MC Sofia, ela tinha essa carinha aí, ó, pouco mais de 7 anos, e eu a entrevistei num apartamento pequenininho ali no centro de São Paulo. Estava ela e a mãe dela. E eu conversando com ela, ela já cantava, menina pretinha, você não é exótica, é rainha. Ela é uma cantora, né? Só que nos bastidores da formação dessa menina, eu vi que a avó costurava bonecas de tecido preto. Quanto ela costurava boneca de tecido preto, ela estava tecendo a autoestima da MC Sofia. Ela estava tecendo a cidadania, o encorajar. E a MC Sofia, desde pequenininha, eu a entrevistei e eu fiquei encantada com ela quando ela era pequenininha, e até hoje eu me encanto com ela. Segue denunciando com o seu canto o racismo e as violências todas a que nós mulheres somos submetidas, especialmente as mulheres negras, por tudo aquilo que a Margarete disse antes. A MC Sofia e essa senhora, Dona Isabel, ao lado da Dona Juventina, ao lado da Débora, são mulheres extraordinárias no meu ver como repórter e como mulher, que se identifica com a história delas e se inspira na história delas. Essas mulheres, elas compõem o meu primeiro livro publicado, o Mulheres Extraordinárias. Porque todas essas mulheres, inclusive a minha avó, uma baiana que veio da Bahia para São Paulo para construir sua vida, sua história, nos trazer a vida, elas são mulheres resilientes que, a partir da dor, das necessidades financeiras, emocionais, conseguiram converter aquela dor para
respostas, para soluções. E por isso que eu escrevo sobre elas. Como jornalista, pouca gente sabe, mas o jornalista ele tem uma função social. Ele tem um compromisso com a sociedade democrática de direitos. E o jornalista, bom, eu tento trazer a realidade para que ela conscientize quem lê e inspire quem lê. Por isso, junto com a dona Isabel, minha avó, vocês estão vendo que bonita? Essa é a Vila Iório, gente. A minha avó estava na casa dela. A Vila Iório é o bairro que eu nasci na periferia de São Paulo. Junto com a minha avó, dona Juventina, MC Sofia, Débora, tantas outras mulheres indígenas que eu conheci na região metropolitana de Porto Alegre, que viviam resistindo nas margens das rodovias da região metropolitana de Porto Alegre, porque as suas terras foram invadidas por fazendeiros e aqueles que produziam arroz. Terra para indígena é vida. Indígena sem terra não tem vida. Né? A relação da terra que os indígenas têm, ela é diferente da nossa. Ou mulheres que eu conheci nos presídios, que optaram pelo crime como forma de subsistência, a única às vezes. Tratadas como bicho no presídio, mulheres que parem no presídio o futuro e também a insegurança pública. Quem para ouvir essas mulheres pode entender que ou elas escolheram percorrer esse caminho, ou elas foram usadas por seus companheiros. Cada uma de nós, mulheres, temos uma história e cada uma de nós podemos nos inspirar nessas histórias, nos humanizar para fazer diferente. Esse é o meu convite a vocês. Leiam histórias, leiam o jornalismo sério, permitam-se se sensibilizar com a realidade das pessoas. As redes sociais são maravilhosas, elas nos possibilitam um contato com mundos incríveis, facilitam a nossa apuração, mas elas nem sempre trazem conteúdos humanos, verdadeiros. Então, o meu convite para vocês é: voltem a acreditar no jornalismo, voltem a acreditar nas histórias, deixem-se humanizar, se inspirar pela história das mulheres. Todas nós temos histórias extraordinárias. Eu fui inspirada por essas mulheres e se chego até aqui hoje, chego atravessada por elas. Eu não estou sozinha. Eu falo com a dona Juventina, falo com a MC Sofia, falo com a Débora, falo com a minha avó. Leiam a história das mulheres. Muito obrigada.